1970, o neurocientista Paul MacLean desenvolveu o estudo do cérebro trino, uma teoria que comprova que nós temos um cérebro dividido em três partes, em três porções distintas. Okay? Esse estudo só foi mostrado através da evolução do cérebro trino, que é um livro que foi lançado em 1990, ou seja, são estudos muito recentes, tá? Um conhecimento muito recente na ciência e que desvendou uma série de conhecimentos, que desdobrou uma série de conhecimentos a respeito dos nossos comportamentos. Basicamente, esse estudo diz o seguinte, que nós temos um cérebro reptiliano, um cérebro primitivo, tá? Que é responsável por todo o processo de instinto e sobrevivência da nossa existência, um cérebro límbico, que é responsável pelo registro das nossas emoções, e um cérebro mais jovem chamado neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro. Basicamente, o papel dessas três partes, ok? Partindo do processo reptiliano, é manter a sua sobrevivência. Você sobrevive com o cérebro reptiliano porque ele faz escolhas de preservação. É ali que estão registrados os sentimentos de sede, fome, sobrevivência, proteção, autoproteção, e tudo acontece ali. Okay? Se você tentar entender um pouco mais, é só você observar qualquer animal na natureza, você vai entender que ele não existe uma negociação, um meio termo. Ou ele vai atacar por sobrevivência, ou ele vai fugir também por sobrevivência. Então, o papel mais importante desse cérebro reptiliano é manter a sua sobrevivência. Você tem um sistema límbico, que é um sistema emocional, que é um sistema que foi se desenvolvendo ao longo dos milhões de anos da existência humana e que diz o seguinte para você: ali estão registradas as suas emoções, ok? Dentro desse processo límbico, tá? Todos os seus medos mais novos, às vezes muitos deles adquiridos na juventude, na infância, na convivência, trouxeram para você um modelo de emoções que faz você tomar ou não algumas decisões. Da mesma forma que o seu sistema reptiliano não permite você, às vezes, estar num lugar muito alto, porque você sente medo de altura, mas não necessariamente tenha caído de algum lugar alto e tenha tido uma ocorrência que tenha registrado uma emoção. Ok? Porque já estava lá, era processo ancestral, reptiliano, já veio com você. Algumas coisas são registradas ao longo do caminho. Então, eu já estou falando da relação do reptiliano com o límbico, da emoção com o instinto. Então, o que acontece? Esse conjunto cerebral faz com que você tome ou não determinadas decisões, tenha ou não medos e coragens na sua vida, ok? Muita gente, por exemplo, é doutrinada pela própria educação a não tomar decisões, ou não tomar decisões difíceis, ou evitar o risco. Tem gente que não suporta correr risco. Mas por quê? Porque lá no modelo educacional alguma coisa fez com que isso acontecesse. Por exemplo, pessoas que se afogam e que nunca mais entram na água tiveram um registro emocional pontual muito forte, e isso gerou um registro no sistema límbico que faz com que ele trave diante da água. Pode ser que ele consiga ressignificar aquilo, mas ele vai travar. É possível sim ressignificar aquele sentimento, mas ele está ali registrado e ele faz com que todo o seu processo fisiológico reaja àquela condição de medo, ok? Existem duas formas de você mudar esse cenário na sua vida, ok? E quando você pensa, eu preciso mudar esse cenário, você está usando o seu neocórtex, porção mais jovem e racional. Você olha e fala assim, peraí, eu aprendi com aquele japonês que se eu gerar um registro emocional muito forte, você entendeu? Eu vou conseguir fazer alguma coisa na minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez já tenha existido, talvez você tenha vivido ou não. O meu filho teve uma doença muito grave e de repente eu me tornei um cara bem sucedido para salvar o meu filho. É um registro emocional muito forte. Existe um medo registrado que você não quer e aquilo fez com que você tomasse uma decisão e não desistisse dos seus sonhos ou de algo que você tinha que fazer. Talvez alguma coisa... A minha filha caiu de um prédio de 2 andares e foi salva, graças a Deus. Então hoje eu tomo cuidados com ela que eu não tomava antes. Registros emocionais fortes geram
impactos fortes nas suas escolhas e geram registros emocionais para que você tome decisões diferentes. Legal? Então, o registro emocional pode levar para qualquer direção, desde que você tenha um controle racional da ressignificação daquela situação, da ressignificação do que está acontecendo. O exercício com esse conhecimento que eu vou pedir para você é que você registre quais são as experiências que eu tive emocionais, ok? Por quê? Porque sobre as emocionais a gente fala de passado também, que mudaram a minha rota e que registros novos eu quero ressignificar sobre esses antigos registros para que eu mude os meus comportamentos. E existe uma segunda forma de registrar algo no seu cérebro, que é incrível, tá? Que são as repetições. Legal? As repetições fazem isso. Legal? Se você teve uma mãe ou pai que repetia coragem, 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 em frente, resolva. Teve um problema, solucione, vá em frente, não desista. Muito provavelmente você é uma pessoa segura das suas decisões. Mas se alguém a vida inteira diz para você, vai dar errado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, você toma cuidado a vida inteira e não toma decisões e não corre riscos. E se você não corre riscos, você não tenta coisas novas. E se você não tenta coisas novas, você colhe as mesmas coisas todo santo dia, ou todo santo ano, ou todo santa década e morre infeliz porque não tomou decisão. Legal, como assim registros repetitivos? 2 e 2 são? Quem com ferro fere, será? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares. E você sabe todas as respostas, elas já soam verbalmente, mesmo que eu não diga, mesmo que você não repita, há uma ressonância, uma repetição verbal na sua cabeça, porque isso foi repetido todo santo dia. Então entenda, se você quiser mudar alguma coisa, você vai ter que mudar registros emocionais e gerar repetições, que geralmente são afirmações sobre o que você quer para o teu futuro, para que você tome controle dessas porções, ok? Nas próximas aulas eu vou dividir cada parte do seu cérebro e vou inserir algumas atividades e exercícios mentais para que você entenda como lidar com essa sua realidade.